Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Luiz Felipe, estudante do Colégio Nacional da Unidade Rondon. Estou aqui hoje como representante do nosso trabalho de Nova Nassa, PEP Educacional. Trouxe o Fred, o Maurício, professor de Geografia nosso, muito querido. E a gente vai conversar um pouco sobre inteligência artificial dentro da área de educação e quais as diferenças que ela vem trazendo nos dias atuais, quais as importâncias que ela oferece para os alunos hoje, todas as facilidades, as praticidades que a gente tem com isso. O Fred pode se apresentar aí, Fred, primeiramente. Boa. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Boa Maurício. tarde. Boa tarde, Boa Luiz, tudo bem? tarde. Sou Frederico Parreira, aqui no ecossistema de Uberlândia, do Uber Hub, né? Faço parte, sou host de um podcast, que é o Uber Hub Podcast. Tem algumas comunidades que eu ajudo muito aí. Agora eu posso falar que eu sou um mestre em inovação. Defendi meu mestrado tem 2 semanas, uso de inteligência artificial aplicado no design thinking, e trabalho numa empresa que é a Inix de produtos educacionais. Então é um prazer estar aqui com vocês. Quer se apresentar, Maurício, antes de eu Então, rapidinho, então, falar? pessoal do colégio, boa tarde para todo mundo aí. Meu nome é Maurício, professor de Geografia dos segundos anos e dos nonos anos, num tema importante, né, sobre educação, inteligência artificial, esses novos desafios, fronteiras que são sobrepostas umas com as outras, né, desafios para os professores, para os estudantes, né, para toda a comunidade que pensa em educação. Então, é um prazer estar aqui, a gente ter essa oportunidade de discutir um pouquinho sobre isso. Isso Boa. aí. Bora lá. Só pra gente contextualizar, acho que é legal, né, Maurício? Você falou um pouco de educação. Então, vamos trazer um pouco de conceito, né? Pois Bora. é. Quando a gente fala de inteligência artificial não é um conceito novo, né? Já é um conceito antigo. Desde 1940 já se estuda inteligência artificial. Eu gosto de trazer uma frase até que eu usei no meu mestrado, que é: inteligência artificial é a ciência e engenharia de construir máquinas inteligentes, especialmente programas de computadores inteligentes. Isso foi lá em 1955 que o McCarthy falou. Olha que louco, lá no passado, lá em 1955, a gente já falava em construir máquinas inteligentes que repetiam mais ou menos o pensamento humano ali, né? Então a inteligência artificial, né? Ela repete um pouco. E aí, como que ela populariza, né? Acho que é legal, e até para trazer como que a gente chega aqui. Em 2022, a OpenAI lança o ChatGPT, que foi a forma que elas acharam, né? Vamos colocar assim, essas empresas, igual a Google com o Gemini e outras, de fazer com que a gente tivesse uma linguagem de conversar com a inteligência artificial, como? Através de texto, voz e por aí vai, né? Que é uma linguagem universal de comunicação. Isso populariza a IA. Perfeito. E aí, popularizando a IA, a gente começa a ter desafios dentro da sociedade, da educação, dentro de toda a sociedade, Todas as né? áreas. Isso. Então tá, vamos lá. Eu trouxe alguns tópicos para a gente debater sobre a educação e a influência da IA nesse meio, né, nas escolas. O Nacional já deu um passo bem grande, né? Esse aqui que eu estou mexendo agora, o Chrome, Sim. foi adotado pelo Nacional e facilita muito a nossa vida dentro da escola de todas as formas. Então vamos lá. O primeiro tema que eu trouxe aqui para a gente debater é a personalização do aprendizado com IA. Se ele realmente é importante, como ele pode ser usado com os alunos, como ele pode conversar com o professor dentro da sala de aula. Então é isso. Bom, o bacana aqui é a gente explorar que a IA ela é um instrumento, né? Uma ferramenta. Então, como qualquer ferramenta, depende de quem a utiliza. Né? Então, pode ser que é usado para potencializar ou fragilizar para quem está utilizando. Então, uma primeira questão colocada é qual a missão ética, né, de utilizar essa IA e, ao mesmo tempo, qual é a aprendizagem que se deseja, que se propõe com o uso dela. Então, para nós professores, a gente tem uma clareza muito importante dela servir como uma ferramenta de apoio, né, no planejamento, na sistematização de dados, na apresentação de ideias para os estudantes, mas entender que aquilo não é o final. Né? O final está conosco, enquanto professores, elaborando o plano de aula, trazendo o que a IA nos propõe, mas ao mesmo tempo personalizando aquilo que o humano tem, né? Que é essa empatia, o contato, tanto físico quanto também emocional, né? Que ela não consegue chegar nesse processo tão bem definido e alinhado, né, das relações sociais. E para os estudantes eu vejo também essa missão de saber programar aquilo que deseja estudar. Né? Não só desejar a resposta pronta, porque aí a IA vira uma mera reprodutora de conteúdo, né? Mas você ter a habilidade de conseguir selecionar os conteúdos, elencar aquilo que é importante, ou seja, ela, enquanto um instrumento, você ser habilitado a utilizar. Assim como um carro a gente é habilitado a utilizar, uma moto, né? Ou seja, ter uma consciência ética de saber que, por exemplo, se eu estou usando um carro e se eu estiver correndo numa via, eu posso ferir alguém. Né? Assim como a IA, se eu espalhar uma fake news com ela, ou se eu manipular ela para dar uma informação falsa, eu estou induzindo alguém a erro.
Então, essa consciência ética do que propõe ela é importante na educação, né? Perfeito. Bom, eu acho que você tem muita coisa para Tem, mas trazer aqui hoje, né? boa, e achei muito legal você começar com a ética, porque no fim do dia, vamos pegar assim, o aluno vem, faz um trabalho lá na IA, só copia e não analisa. Ele não foi ético, nem Perfeito. com ele e nem com o trabalho dele, porque ele não vai aprender, ao mesmo tempo que se ele só está replicando aquele conteúdo, ele não vai evoluir, ele não vai trazer um ganho para ele. Mas se a gente usa a IA como, eu falo assim, com a gente como um curador de ideias, usando a inteligência artificial, acho que a gente potencializa um pouco do que a gente está fazendo. Então, quando o professor ele pega e fala assim, eu quero falar, a gente estava pesquisando aqui mais cedo, sobre contexto geopolítico. Cara, beleza, eu vou lá e pesquiso sobre contexto geopolítico. Talvez eu ache um artigo, eu ache um livro, eu ache uma história que eu não li, eu não conhecia da época que eu estudava. Então, eu já consigo engrandecer meu repertório. Perfeito. E aí você usa aquilo, beleza, engrandeci meu repertório. Criei algo, levei para os alunos. Da mesma forma, você pode criar um mapa mental e levar para os alunos a partir de uma IA, ou você pode gravar a sua aula, transcrever a aula, fazer um mapa mental e entregar para os alunos e falar assim, aqui tem um upgrade do que a gente aprendeu. E ele pode estudar a partir daquilo. Perfeito. E eu acho que isso é muito ético dos professores começarem a olhar para isso também. Porque você está trazendo o melhor da tecnologia, o melhor da ferramenta para todo mundo. Então eu gosto mais, né? E é interessante isso porque, ao mesmo tempo que a gente alimenta a IA, ela vai aprendendo conosco aquilo que a gente deseja da forma como a gente ensina ela. Então, por exemplo, para um estudante ou para um professor que coloca um uso muito básico da IA, né, reprodutor de informação, a IA ela vai ficar manipulada a dar respostas dessa maneira. Então, saber explorar também as potencialidades dela também se torna uma virtude. Né? Não quero apenas uma reprodutora de conteúdo ou que ela possa elencar, né, quais são os fatos geográficos mais importantes, sociais, enfim, mas que ela possa conectar, que ela possa articular, que ela possa apresentar, que ela possa elaborar, né, e não só reproduzir, que é o que acontece muito, né? A gente acaba usando ela para reproduzir, responder de maneira muito rápida, objetiva. E aí fica essa questão ética, né? O que nós estamos, de fato, aprendendo com isso, né? Será que a gente está absorvendo algum tipo de conhecimento ou a gente só está cumprindo uma missão que é responder uma atividade do professor e pronto? Tá pronto, né? Isso, como você disse, Fred e o Maurício também, a IA ela não é o final, ela é o meio que a gente usa para chegar onde a gente quer, né? Seja para estudar, para aprender uma matéria nova. Então, isso também chega muito na questão da ética. Então, o aluno pode usar ao mesmo tempo ela para fazer uma atividade pronta ou para estudar de verdade. Todos os métodos assim, tranquilos, perfeitos. Ou se você pega a IA e pega pronto, faz trabalho, estuda de maneira que você não compreende. Então, você pode ter o uso dela parte da sua ética mesmo. Exato. Por exemplo, ela pode te ajudar no plano de estudo, ao invés de falar para ela, por exemplo, que, olha, eu não sei a matéria do professor X, então me explique essa matéria. Não, você pode primeiro colocar quais são os planos que você tem. Então, por exemplo, na quinta-feira eu tenho prova de química, física, matemática e redação. Né? E na sexta-feira eu estou com prova de geografia, ciências, né? Física, química, enfim, tudo mais. Então, você pode falar para ela, olha, química eu não estou me sentindo muito confortável, geografia eu estou mais correto, ok, beleza. Matemática eu tenho muita dificuldade. Alimenta ela com os planos de estudo que os professores disponibilizam e ela pode montar para você uma proposta, né, de estudo semanal. Então, olha, esse tópico aqui eu acho melhor você fazer ele primeiro, depois você vem para cá. Então, ela te ajuda nessa fragilidade. Né? E não só falar, me explique o que é a segunda lei de Newton. Pois é, né? muito Fica direto, muito básico, muito vago, né? E a PEP vem justamente com isso, né? Com o intuito de personalizar os estudos dos alunos, de maneira que fique mais simples, né, a jornada dele, que se torne mais prático para ele aprender de fato. Que muda um pouco da perspectiva, né? Que hoje em dia não tanto, mas pelo menos há um ano atrás, quando você chegava para estudar, você chegava em casa, abria o caderno e estudava. Às vezes você não conseguia entender muito bem o que a matéria queria dizer, estava com dificuldade. E a IA vem com esse propósito, né? De personalizar e simplificar a jornada do aluno. Perfeito. Até falando nisso, eu sou um pouquinho mais velho. Eu sou da época que a gente ia para a biblioteca procurar livro para estudar. E aí eu lembro, lá na minha época de engenharia, que a gente ia lá e procurar o Guidorize, que era um livro de cálculo. Hoje, eu não preciso ir mais na biblioteca, eu tenho a biblioteca aqui. Perfeito. Então é muito mais fácil, se eu tenho alguma dúvida, eu literalmente pego o computador e falo assim, cara, eu tenho uma dúvida sobre cálculo. Ele pode me mostrar, eu vou estudar, posso pedir para ele me achar um livro digitalmente, eu acho o livro digitalmente. O acesso ficou muito fácil. O acesso mais facilitado, eu tenho mais chance de estudar e aprender aquilo.
Então depende muito mais de mim, enquanto usuário da ferramenta, falar assim, não, eu vou estudar, eu vou aprender, do que eu simplesmente reproduzir aquele fato. E aí eu acho que uma coisa genial, a criatividade. Cara, eu não estou entendendo o jeito que você está me explicando. Você pode me explicar como você explicaria para uma criança? Perfeito. E aí você vai ter uma outra visão da IA te explicando como que é aquele cálculo, vamos supor. E aí você tem uma segunda opinião, que talvez a gente ia ter que esperar 1 dia, 2 dias, ter aula de novo com o professor, para chegar para o professor e falar assim, professor, me explica de outra forma que eu não entendi. Que eu não entendi, exato. E agora você tem o potencial de usar a IA para isso, né? E é bacana isso, porque você coloca ela em oposição ao seu pensamento, né? No sentido de, não estou conseguindo, então me apresente uma outra maneira. E aí ela reelabora o pensamento para que te consiga acessar de uma maneira muito Mais eficaz. simples, Exato. né? Exato. Então isso também é outra habilidade que ela pode desenvolver para o estudante, né? E também para o professor, né? Por exemplo, você tem um tema lá que fica complicado de explicar, ou que você vê que tem mais dificuldade de explicar por conta da complexidade, você pode pedir para ela, olha, como que é uma forma visual de apresentar para o aluno isso, né? Tem alguma forma, tem alguma estratégia que você daria para que, por exemplo, para que uma questão relacionada à geografia, por exemplo, a formação de ciclones, ficasse muito mais evidente, didático, do que apenas colocar o conteúdo em lousa ou mostrar 3, 4 imagens. Então ela pode sugerir, por exemplo, experimentos físicos, alguma coisa nesse sentido que talvez naquele dia a dia do professor, com um monte de prova para corrigir, com um monte de tarefa para fazer, com um monte de rotina bem densa, não consiga ter um tempinho para poder pensar de fora forma da caixa, né? Justamente. E uma coisa muito legal, eu tô acompanhando muita gente em Instagram, TikTok eu não uso não, mas Instagram, por exemplo, professor que fazem alguns experimentos, algumas coisas diferentes. E olha que legal, você pode vir e falar assim, eu quero fazer um experimento físico. Você vai lá, procura no Instagram alguém que já gravou um vídeo de um experimento físico, já entendeu o que aquele experimento. Eu já posso replicar ele. Então você salva lá um experimento. Então, salvei um arquivo explicando o experimento. Eu vou lá e acho mais 2 artigos falando sobre aquilo que eu estou querendo. Eu vou lá, acho um livro, salvo também. Já viram o Notebook LM? Você pega o Notebook LM, sobe os arquivos lá e fala assim, monte para mim um plano de aula onde eu vou apresentar o vídeo, eu quero que no fim os alunos leiam os artigos e respondam perguntas. Faça um quiz, por exemplo. Você criou literalmente um plano de aula a partir de materiais que você achou na internet. Exatamente. Inclusive, a própria universidade tem utilizado o Notebook LM para fazer aos estudantes, né, que estão sendo futuros professores, a instrução para isso, né? Porque eu tenho um colega que está se formando agora em geografia e uma das características de avaliação do curso era o uso do Notebook LM. Então, a universidade também está preocupada com que nessa formação do professor jovem que possa já conseguir, né, conversar com a tecnologia e com essa sala de aula já diferente que ele vai encontrar, né? Com esse aluno que já está assim na ponta do celular ou do Chrome, né, o start aí disso, né? Embarcando nesse tema de professor e tudo mais, temos outro tema aqui também que eu trouxe para discutir, que é o papel do professor, né, nessa nova era da educação e tudo, com inteligência artificial. Então, vou passar para você, Maurício, você tem bastante propriedade para falar, né? Você me ajuda aqui que qual também, é o seu né? papel? Bom, então, que nem eu falei no início, é importante pensar que o professor ele precisa se antenar de fato, se renovar nesse século XXI. Parece meio batida essa frase, né? Mas nunca foi tão verdadeiro. A educação, ela vive essa crise mesmo, né? Uma crise sistêmica em relação a entender a forma efetiva de alcançar o estudante, a forma efetiva de aquela informação que ela é muito rápida, né? Colocada em Reels, colocada em TikTok. É uma informação que muitas vezes é fake news, né? Nós discutimos aqui no Podnasa já algumas vezes sobre isso. E tentar transformar isso de maneira efetiva. Né? Em todos os momentos, os nossos estudantes, né, eles estão... Essa nova geração, ela está acostumada a ver informações rápidas, né? Muito rápido. Muito rápido. Com certeza. Né? E aí você não consegue... Rápido e curta, né? E curta, exato. E assim que tenha uma música de fundo, uma notícia, um texto chocante, alguma coisa que chame a atenção, mas que logo, se for um texto mais aprofundado, já se perde. Né? E aí, por outro lado, tá a sala de aula, com informações muito densas, com informações mais pesadas, com articulações, né? E aí, isso é quase um Frankenstein social, né? Você tem, de um lado, um ócio produtivo do estudante, que tá lá ouvindo música, produzindo, naquela curtição dele de fazer aquele momento, e aí depois no outro dia ele tá sentado, enfileirado,
durante 6, 8 horas escutando um professor e anotando. Então, Justamente. fica uma... Tem que saber conversar, Exatamente. né? Educação, São tudo dois isso. momentos completamente diferentes. Aham. E a escola, ela é o local da educação formal, isso precisa ser dito, né? Ela é o local em que as estratégias precisam ser validadas, que a formalização do estudo e do ensino é essencial, Uhum. mas que não pode ser mais a escola reprodutora de conteúdo. Nessa escola aí do século XX, do início do século XX, ela está afadada Ao insucesso. ao insucesso, né? Acho que Ela não mais articula, ela não mais cria nada. Inclusive os vestibulares também já não são mais assim, as empresas não são mais assim, né? É uma sociedade que ela precisa entender que o que está sendo exigido agora, né, dos estudantes são habilidades, né? Muito mais do que conteúdos em si. O conteúdo, obviamente, que é importante, não estamos jogando ele fora, mas a forma de atingir o conteúdo já não é mais só a memorização. E aí que a IA entra como um desafio importante nisso, né? Porque ela consegue apresentar enquanto uma ferramenta, não como um final, né? Mas um Sim, meio, né? justamente. Ela consegue apresentar a forma de chegar para essa geração, né? Como que a sua aula consegue dialogar com uma geração que é muito rápida, muito instantânea, que a atenção é muito difusa, Sim. e aí as estratégias são colocadas em cima do seu conteúdo. Então, pensando que a própria BNCC, né, a Base Nacional, ela estrutura o conhecimento através de habilidades, é muito importante uma escola que possa desenvolver habilidades nos estudantes. Sim. Então, a aula ela não tem que ficar apenas para reproduzir um determinado assunto, mas te habilitar a conseguir superar aquilo, né? Então, nesse sentido, né, só para concluir aí a minha fala que está grande, mas Mete bala. a questão aqui é justamente essa. Esse desafio professores entenderem que a memorização não é o único recurso dessa sociedade, dessa geração, e que, ao mesmo tempo, a IA ela pode servir como uma ponte, né? Uma interlocução entre a necessidade do professor e o desejo do estudante. Sim. Né? E, com isso, criar um ambiente muito mais, não só... propício, né? propício, para os alunos exato. exercitarem. Exato. Né? Às vezes aquela famosa frase do Fogaça, né? Menos é mais, Menos é né? Que ele fala muito no pagode. não é? Mas é verdade. Às vezes uma coisa só, um trabalho só, um determinado conteúdo, mas através de várias habilidades construídas, é muito mais do que passar um conteúdo gigante para o estudante memorizar e que no final do dia ele apenas copiou, registrou e vai responder 2, 3 perguntas. Então, pensar qual a finalidade, qual o objetivo dessa educação do século XXI. Né? E você falou muito da escola, não se vem transformando, né? Gosto de falar muito, já que eu estou no contexto mais de negócio, de business, volta 30 anos atrás, lá em 1990, surgiu o computador. As escolas não adaptaram a ter computador em sala de aula. Surgiram a internet. As escolas não adaptaram a ter internet dentro de sala de aula. Surgiu o celular. A escola não adaptou a ter celular dentro de sala de aula. Agora surgiu a inteligência artificial. Então, assim, a gente vive um atraso que a gente precisa agora voltar e falar assim, cara, como que eu retomo isso tudo? Porque o aluno, o Luiz, por exemplo, aqui, cara, você passa o quê? 2, 3 horas por dia no celular, tranquilamente? Tranquilamente. Cara, você passa 2, 3 horas por dia no celular, mas você passa 6 em sala de aula, as 3 horas no celular te chamam mais atenção do que as 6 em sala. Então, como que eu transformo a sala de aula para ser atrativa? Sabe? E quem que é o líder dentro da sala de aula? O professor. Então, o professor ele tem que ser a primeira pessoa a se transformar para entender como que ele vai levar para os alunos dele o uso consciente de celular, o uso consciente de inteligência artificial, e ele também tem que aprender a usar isso. Porque talvez ele gaste 3 horas do dia dele no TikTok e ele não procurou métodos diferentes para motivar dentro de sala de aula, sabe? Ou ele perde um tempo danado planejando algo que é trabalhoso no sentido, mas que a inteligência artificial daria a ele em 1 minuto. Em 1 minuto. Pois é. E além disso, como que ele pode transformar isso tudo em metodologia ativa dentro de sala de aula? Essa é a questão. Eu não preciso mais vir aqui e ficar 1 hora no quadro escrevendo. Mas eu posso escrever uma pergunta no quadro e trazer os alunos e falar assim, como que a gente vai resolver essa pergunta hoje?
Porque o como é muito legal. E aí o como você dá liberdade para você usar N coisas, desde papel, post-it, grupos de trabalho, pesquisa na internet, uso de inteligência artificial. Então, como que a gente vai resolver isso? Talvez ele não precise mais elaborar um plano de aula gigante, com um monte de conteúdo. Mas ele vem, põe uma pergunta, traz os alunos para pesquisarem, trazer aquilo tudo. Depois todo mundo discutiu, ele vem com conteúdo. Ele inverteu Justamente. e aí todo mundo gostou, né? E é importante também a sociedade entender isso, né? Que os pais, Exatamente. né, que coloquem essas missões das escolas como portadoras de todo o processo de educação hoje em dia, né? Conseguirem entender que esse menos é mais é muito mais efetivo, né? Por exemplo, como você delineou muito bem aí um plano de aula bacana. Uma pergunta que possa mobilizar centenas de conteúdos e habilidades e dar ao estudante uma credibilidade, exatamente, uma liberdade de conseguir trilhar o caminho, né? E aí vai falar assim, mas não tá aqui na apostila, não tá... Essa não é mais o interesse. Sim. Essa é a escola do século passado que a sociedade precisa entender que ela não é efetiva mais. Né? Reproduzir ou só fazer um checklist do que foi dado, ele foi dado para o professor. Né? Muitas vezes o professor explica para ele mesmo, para tentar validar ele mesmo. Né? E olha que legal, quando você dá uma pergunta, o aluno tem que procurar a resposta, ou seja, ele está fazendo uma habilidade de procurar. Isso já gera uma independência dele estar procurando aquilo. Sim. Então a gente fala muito assim, mas os jovens estão crescendo, eles não estão independentes. Porque a gente talvez não criou eles para serem independentes. E quando a gente começa a trazer isso, ele se torna independente. E aí o pai tem que aceitar também. Porque talvez o pai fale, mas você não deu o conteúdo. Perfeito. Putz, beleza, mas deixa eu te falar, eu dei outras habilidades para ele, que por trás das habilidades tinha um conteúdo que ele aprendeu. Perfeito, perfeito. Falando também sobre o ensino dentro de sala de aula, né, como existem vários métodos e como a IA pode conversar com o professor dentro de sala de aula, também existem os estudos fora de sala de aula, né? Eu vou dar um exemplo meu, né, que vive isso diariamente, todos os dias. Quando um aluno chega em casa e precisa estudar, por exemplo, a semana de provas que a gente está agora, como é que eu vou chegar em casa e vou ter vontade de estudar? Como é que eu vou me mobilizar e falar, não, eu preciso estudar porque amanhã tem uma prova importante e tá difícil, eu preciso estudar. Aí é complicado, sabe? A perspectiva que nós alunos temos sobre o que é o estudo de fato hoje em dia realmente é ultrapassado. É abrir a apostila e estudar, às vezes não conseguir entender a matéria e fica carente essa área de uma plataforma, talvez, ou qualquer método de ensino que facilite a jornada de nós alunos a entender como é que a gente pode aprender mais, dialogar mais e entender de fato o que o conteúdo quer ensinar pra gente. Perfeito. Eu vou começar, acho que pode ir. É legal. Eu nunca fui bom de fazer para casa, homework. Cara, mas assim, imagina que o professor pode passar coisas legais para você pesquisar, ou perguntas mesmo, direcionando. Gente, terminei a aula, falei aqui sobre geometria analítica, vai lá na inteligência artificial e pergunta como resolver equações ou problemas de geometria analítica e começa a estudar, começa a ver como que ela resolve. Parte para mim, etapa a etapa, como foi a resolução desse problema aqui. Cara, é um jeito de estudar. Você não tem só um jeito de estudar de você tentar errar e você não saber nem se você acertou ou errou. Porque tinha muito isso na minha época, o professor passava tarefa, a gente não sabia o que era certo e errado, escrevia um monte de coisa e no fim, putz, deu certo, não deu certo, o que eu aprendi? O que eu aprendi, assimilei, o que eu errei e o que eu continuei assimilando. Então, assim, hoje a inteligência artificial, ela vai te dar a resposta. Então, como que o professor pode dar um direcionamento, porque ele, no fim, ele é um direcionador de ensino, e o aluno pegar aquilo e usar isso em casa ou como um trabalho para, nossa, então eu estou validando o que o meu professor me falou, sabe? Não, e essa intencionalidade é importante, né? Que nem você comparou a educação anterior e agora, né? Da atividade da tarefa. De você passar uma tarefa, você escreve, né? A gente ia na biblioteca, pesquisava no jornal alguma coisa, escrevia e o professor ele falava de maneira geral como que estaria a resposta, mas não conseguia fazer um estudo detalhado, personalizável, né? Conseguir encontrar o que é o assunto que você não conseguiu resolver. Então, e aí ficava solto. Né, ficava essas arestas que não eram nunca cortadas, pelo contrário, né, elas só aumentavam. E nesse cenário, por exemplo, que o Luiz trouxe em relação ao seu relato, né, dessa vivência, Sim. A gente precisa pensar na intencionalidade e na motivação que se dá ao estudante. Porque ele vai ser desafiado, beleza, mas só na semana de prova? Não, tem que ser sempre, né? Exatamente. Então, a aula ela precisa estimular essa pesquisa, esse desenvolvimento. Claro que não vai ser todo momento, porque são várias matérias, são vários tipos de desafios que são colocados, mas que ele entenda que a programação que ele vai exercer com a IA, ela não está limitada somente a me ensine a fazer uma
um cálculo para a prova amanhã de É, física. Vai muito além. Vai muito além. Então, por exemplo, no início do podcast que eu falei sobre a personalização do estudo, Sim. né? De apresentar uma agenda de trabalho, de análise de estudo, dela corresponder, por exemplo, se aquilo que você está fazendo é uma boa estratégia, né? Se ela poderia traduzir esse conteúdo em uma forma visual. Então, são várias estratégias que ela coloca pra gente, encontrar um vídeo também, né? Então, Que possa colocar isso. Por exemplo, você pode estar lá cansado, tudo mais, nossa, eu queria ouvir uma música, e aí o seu tema da prova é migração. Aí você pergunta pra ela, tem alguma música que eu poderia escutar pra poder ouvir e observar se tem alguma coisa relacionada ao conceito? Tem uma música chamada Diáspora, por exemplo, dos tribalistas, que poderia cair numa prova de geografia. Pois é, Entendeu? memorização por música e por essas coisas que são interativas facilitam muito o ensinamento, o entendimento do aluno sobre o conteúdo. Perfeito. Por exemplo, em matemática existem várias musiquinhas para entender teoremas, Exato. fórmulas já prontas que, inclusive, eu uso quando precisa, Então, assim, lá na prova. E te ajuda a relaxar também no meio Justamente, desse monte de pressão que se tem, né? E olha que legal. Você tem lá um conteúdo, você precisa memorizar as fórmulas. Cara, você pode vir e pedir para a inteligência artificial achar uma música, num hall de música que você gosta, que você já contou para ela que você gosta, e criar uma paródia explicando como Pois que você memoriza. Nem só música, tem diversos métodos que a IA pode oferecer, né? Então, Sim. pois é. Não, e voltando no notebook LM. Cara, você subiu os materiais, você pode pedir vídeo, você pode pedir mapa mental, você pode pedir áudio. Então, uma vez eu tinha que fazer um deslocamento e eu queria ler uns relatórios. Eu subi os relatórios, pedi para ele gerar uns áudios, eu baixei todos os áudios, coloquei no meu celular e viajei escutando os áudios, porque eu precisava entender os relatórios. Cara, Ele montou um podcast pra montou um você. podcast, literalmente. Então, assim, hoje tem várias formas, e aí eu volto. O papel do professor é trazer para o aluno essas possibilidades. E aí, por que não? Fica aí a ideia de... Cara, cria um workshop do professor com os alunos, formatos da gente estudar usando inteligência artificial. Porque os alunos, eles têm uma criatividade muito grande. Então, cara, como são formas que a gente pode estudar? Ou toda semana, toda aula... Ô, Luiz, como você estudou ontem usando IA? Ah, eu estudei assim, assim, assado. Beleza. Próximo dia, outra pessoa conta. E aí você cria uma rede de ensinando e trocando ideias de como que a gente pode E estudar. vira uma metodologia ativa mesmo, né? No sentido de que você consegue dar ao estudante protagonismo total. Né? Da maneira como ele está analisando, da maneira como ele está estruturando o estudo, e até mesmo ensinando o próprio professor. Ensinando. Porque são gerações diferentes e que eles estão muito mais habilitados com a computação, com a programação, do que os professores, né? A gente tem realidades aí de professores mais novos, mas também a gente tem realidade de professores mais velhos, né? E aí a gente sabe que a IA também é um letramento, né? E saber utilizar ela é uma habilidade que a gente está batendo toda vez nessa tecla aqui, né? E aí eu fico pensando nisso, Luiz, o seu relato aí eu fiquei agora, né, matutando na cabeça, o que está acontecendo pensar de fato, numa semana de revisão de prova, será que a estratégia é enfiar um monte de roteiro de estudo para vocês, Pois é, às vezes... né? E falar assim, ó, hoje vocês vão ter 5 provas, amanhã mais 5 provas, entendeu? Qual que é a aprendizagem que a gente está querendo a partir disso? E vocês estão fazendo uma prova num formato clássico, né, dissertativo, que é importante, mas também pensar em outras estratégias de avaliação. Né? Será que, por exemplo, uma programação de uma IA para que mostrasse um roteiro de estudo, que vocês mesmos elaborassem o próprio roteiro de vocês e pudesse ser avaliado numa atividade formativa, não seria interessante? Porque, de fato, todo mundo tem a sua forma de ter mais facilidade para aprender, né? Às vezes o seu roteiro que é para todos, às vezes algum tem uma preferência diferente, às vezes o outro prefere de outro jeito. Se a IA puder personalizar isso de forma que fique mais fácil para os alunos entenderem, de fato ia ajudar bastante. Perfeito. É legal. E até trazer uma ideia, até do meu mestrado. Eu uso Design Thinking. Design Thinking é uma metodologia para você ali, criar ideias ou criar soluções. Só que você pode usar dentro de sala de aula. Quero ensinar para os alunos sobre geometria. A primeira etapa do Design Thinking é a empatia, que é você pesquisar informações sobre aquilo. Imagina os alunos pesquisando o que é geometria, e aí ele começa a achar ali os formatos, os blocos, e aí depois você vem, vamos definir aqui, como que a gente vai criar um roteiro de aula sobre geometria analítica. Esse é o que você trouxe para um aluno para desenvolver um roteiro. Bacana. E aí no fim ele chega no resultado. Putz, o resultado é o quê? Um roteiro de estudo, só que ele já estudou tudo isso para ele montar o roteiro. E personalizável, né? Porque é em cima da dor dele. Em cima da dor. Exatamente. Abordando esse tema aí que a gente tratou agora nesse último tópico, trouxe também um agora que fala um pouco mais da realidade de nós alunos, né?
A inteligência artificial é uma ferramenta de estudo ou preguiça? Vou começar falando um pouco sobre isso. O que você acha, né? Vamos lá, o que Vou você ser acha? sincero e honesto. Tem momentos que a IA ajuda bastante a gente a entregar alguma coisa pronta e tal, mas existem também momentos que eu preciso estudar assim, a matéria de fato, entender o conteúdo para fazer uma boa prova, para fazer um bom trabalho, e ela me ajuda bastante. No projeto que eu estou desenvolvendo agora, se não fosse a IA, garanto que ia ser muito mais complicado. Então, ao mesmo tempo que ela pode te ajudar a ampliar e você aprender de forma mais profunda mesmo, ela pode acabar com o seu aprendizado e você pegar algo pronto e você não vai ter aprendizado nenhum. Exato. Então, como a gente falou, isso realmente parte bastante da ética do aluno, mas se bem utilizada, a IA pode trazer diversas formas da gente criar novas formas de aprender, novas formas de criar. Então, vai fazer um papel importante agora nessa nova geração. O que não pode é ela servir como muleta, né? Em um processo de aprendizagem em que você depende dela, no sentido de você criar... dependência. Exato. E de respostas que possam vir só dela. Né? Então, é o que a gente está discutindo até agora sobre essas questões de habilitar ela junto com você. Imagina, por exemplo, você ter uma forma de só resolver exercícios que o professor passa através de uma formalização dela. A gente vê isso muito na academia, né? Sim. Infelizmente, hoje, estudantes de ensino superior, eles ficaram tão dependentes do uso da IA para gerar artigos, né? Que não conseguem mais fazer a estrutura de uma redação, né, de um artigo científico. Não sabe fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, porque ele foi basicamente alimentado daquela forma, né? Do uso da IA, só que ele não especializou em relação a isso. Ele apenas reproduziu o que ela falava. Né? E aí cai um problema da preguiça que você está falando, Luiz. Que você se torna apenas um operador, né, dela e não um proprietário, né? Sim. Não um cara que... O dono da O dono da ferramenta. O dono da ferramenta, o proprietário. E eu acho que esse é um grande problema, sabe? Tem algumas pesquisas falando que hoje a gente já não tá... Hoje a gente não consegue mais resolver os mesmos problemas porque a IA já resolve. Então a gente está perdendo um pouco do grau cognitivo. A gente já está perdendo um pouco de como resolver problemas. Porque hoje é fácil. Você abre o celular e pede para ela fazer uma conta. Eu vi alguns relatos, e eu gosto muito de escutar podcast sobre inteligência artificial e educação para mim ver também o que o pessoal está falando. Eu vi um relato de um empresário, a gente acostumou, né? Acho que vocês não conhecem, mas as calculadoras HP 50C, 50G, 1222, 1224C. Cara, antes a gente pegava aquilo, era tipo, minhas contas de engenharia eram todas na calculadora, porque assim, eram contas muito complexas. Hoje você pega e manda IA fazer. Você esquece o jeito de você usar a calculadora. Exato. E aí você esqueceu o jeito de você usar a calculadora, você já começa a ficar preocupante, porque a sua memória já não está funcionando como deveria. Você fica dependente, né? Você fica dependente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? E quando a gente vem para academia, eu terminei meu mestrado agora, e assim, cara, hoje todo mundo vai usar IA. É quase que impossível você falar assim, não usei IA. Se você não usou IA, você está errado. Exato, isso é importante ser dito. Não é uma questão de estou burlando. Não, eu estou aperfeiçoando minha prática, mas eu preciso ter a prática inicialmente. Né? Então, para quem for escrever uma boa redação, entender o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que é uma conclusão. E aí a IA serve para potencializar a sua habilidade, e não ela ser dona da sua habilidade, que é o que acontece muitas vezes, né? Eu lembro quando eu fiz cursinho aqui no Nacional, a gente escrevia redação, era uma semana depois, vinha a correção da redação. Cara, você consegue corrigir sua redação em 1 minuto. Pega sua redação, tira uma foto, ou copia ela para inteligência artificial e fala assim, por favor, analise como um corretor de vestibular analisaria a minha redação, me traga o que eu errei, o que eu acertei, como que eu posso melhorar. Como eu posso chegar na nota 1000. Como que eu posso chegar na nota 1000. É assim que usa ela para potencializar o seu aprendizado, sobre qualquer que seja a matéria. matéria. Não assim, me ensine a escrever uma redação... Nota 1000. É diferente. Ou escreva uma redação e você vai lá só e copia. E só copia, exatamente. É diferente. Porque se você pedir para ela te ensinar a escrever uma redação nota 1000, a sua redação, beleza, ela é nota 1000, mas ela é um padrão de todas as redações. Isso e aí daqui uns dias, a nota 1000 da IA já não vai ser a nota 1000, porque o corretor vai lá e falar assim, cara, isso aqui
Tá é padronizado. Uhum. E aí, se ele pede um grau de particularidade, que é igual você falou lá no curso de geografia, o pessoal tá pedindo para usar notebook LM, e ele não usa, ele tá jogando atrás. Mas se ele usa só aquilo, ele tá jogando atrás também, porque ele não tá evoluindo. E essa criticidade, muitas vezes, elas são manipuladas dentro da IA, né? Como ela chega uma criticidade para um lado ou para o outro. Então, é importante que o estudante tenha esse ponto crítico, né? Eu quero alimentar uma redação que tenha esse perfil, que pareça muito com o que eu escreva. Mas para isso ela precisa aprender o jeito que você escreve, né? E não me dê pronto uma redação nota 1000. Então é assim, é usar a ferramenta, mas saber como estruturar o uso da ferramenta. Sim. Né? Volta para a ética que você falou lá no começo, Maurício, que eu acho que é muito bom, sabe? O quão ético a gente é usando isso, sabe? Volta também, o professor ele tem que ensinar para o aluno, cara, você tem que ter um pensamento crítico, você tem que ser ético. Então a gente está trazendo muito mais outras habilidades que antes a gente quase não ensinava para dentro da sala de aula e de uma forma muito rápida, né? Exato. Justamente. Então, ao mesmo tempo que você pode usar a IA para potencializar, ela pode minimizar o seu aprendizado. Então, como o Maurício disse sobre a redação, você pode pedir para ela fazer uma redação pronta, mas você pode pedir para ela estruture para mim como eu posso fazer um desenvolvimento nota 1000 a partir de uma correção do Enem, do vestibular. Então, a forma com que você pode usar a IA ao seu favor pode potencializar seu aprendizado, que é como a gente usa hoje, né? Tem sim, claro, dias que tem menos tempo, aí, putz, preciso de uma redação mais rápida aqui, preciso fazer. Mas existem dias que você pode pegar a IA realmente e ela lembrar mostrar tudo e estudar. Quais são os pontos fracos da minha aprendizagem, quais são meus pontos fortes. Justamente. Né? Como eu posso melhorar aquilo que é fraco. Né? Assim como eles utilizam IA, por exemplo, para carros, para computadores, enfim, no sentido de aperfeiçoar e personalizar cada vez mais, né? Você vê, por exemplo, os carros hoje sendo lançados com inteligência artificial na própria comando de voz, né? Enfim, você consegue gerenciar uma vida da sua atividade, tanto profissional quanto pessoal, a partir do uso da IA, mas ela está percebendo quem é você, né? Então, ela ser alimentada é importante, né? Você mostrar quem você é de fato, cuidado com a questão de sigilo de dados, mas quem é você no sentido, até onde eu consigo chegar com o meu conhecimento, até onde eu quero explorar o meu conhecimento, né? Quais são minhas limitações, aí quais caminhos eu consigo melhorar a partir dessas minhas limitações. Esse é o segredo de utilizar a IA. E não me dê coisas prontas, né? Me dê fórmulas editáveis. Não, como eu construo essa fórmula? Como você chegou nesse resultado? Como eu posso melhorar para esse meu resultado? Me dê materiais, artigos, livros, até sites, vídeos, pede vídeo. A Gemini hoje ela já traz vídeo. Fala assim, cara, eu quero um vídeo me ajudando a melhorar a minha eu ia falar dissertação aqui. Meu texto, meu artigo aqui que eu vou mandar pro Enem. Será que talvez a gente vai ter uma matéria junto com geografia, né? Junto com matemática, alguma coisa escrito IA, programação? Acho excelente. Não é? Poderia ter, né? Não, volta metodologias ativas, cara. Hoje são ferramentas. E volta naquilo que a gente estava falando. A gente viveu todo mundo de transformação de celular, de notebook, de internet, não usou. E agora, infelizmente ou felizmente, a gente não tem mais escolha. É verdade. Quem ficar de fora vai estar perdendo uma... É a habilidade do futuro. Sim. Do presente, né? Porque a habilidade do futuro ela vai ser criada. Mas hoje as ferramentas que a gente tem, e tem muito caso, né? Menino mais novo, ele não atende celular ligação assim, atende assim. Porque a gente tá desaprendendo a habilidade que era uma habilidade lá do passado, quando a gente era celular, telefone fixo, né? Tirar foto que antigamente a gente fazia assim, hoje é só assim. Então, isso tudo a gente tá moldando. Então, assim, hoje a habilidade que a gente tem que treinar é o uso de IA, como fazer perguntas certas, não, como fazer boas perguntas, como ter uma análise crítica. E acho que isso tudo a gente tem que trazer para a sala de aula. Sim. Eu também estava vendo uns estudos aí de fora mesmo, aqui do Brasil também, que realmente o professor, além do aluno, também tem que caminhar junto com esse novo diálogo, né, de educação e a nova tecnologia que tem chegado. Então, se o professor também não conseguir acompanhar o aluno de forma que o aluno faça o uso correto da IA, pode acabar dispersando e, em vez de potencializar, minimizar o aprendizado do aluno. Criar mais uma dependência, na verdade. Sim. Né? E a partir desse tema aqui também tem outro tópico que a gente pode discutir, que é como a IA realmente pode melhorar o desempenho dos alunos. Eu acho que entra naquela questão, né, de comparar aquilo que ele consegue atingir e ele ser honesto, né, o estudante ser honesto com ele mesmo e falar, olha, aqui eu quero melhorar, aqui eu quero aperfeiçoar. Justamente. Né? E saber como elaborar as perguntas corretas junto a ela.
Sim. né, junto à inteligência artificial. Então, olha, eu atingi 70 em geografia, eu passei, mas eu queria ter tirado 85. Uhum. Então, por que eu não tirei 85? Pegar o plano de estudo do professor, conversar com o professor, né, pensar quais são os conceitos que foram colocados, quais habilidades eu poderia ter aprendido que eu não consegui desenvolver, né? Ou seja, comparar a minha aprendizagem possível, né, com a aprendizagem atual que eu consegui. Sim, Então, eu acho que essa honestidade do estudante, ela é importante ela é muito importante. para que ele consiga alimentar a IA no sentido de dar possibilidade a ele melhorar no próximo trimestre. Uhum. Ou mesmo ele recuperar aquilo para desejo de vida. Né? Por exemplo, não aprendi tudo isso, mas tudo bem, eu tenho minha dificuldade de escrever, tenho minha dificuldade de fazer seleção de conteúdo, então, beleza, como que eu posso melhorar então isso? Uhum. Ou seja, criar caminhos, né? Criar ferramentas que possam estimular essa aprendizagem. Sim. Criar esse plano de estudo, né? Metodologias ativas nesse sentido de uma música, uma paródia, Sim. uma charge que ele possa lembrar, né? Alguma coisa que ele goste, por exemplo, vai falar de regionalização do Brasil, e eu adoro futebol, por exemplo. Tá, então quais são os times do norte do Brasil, quais são os times do nordeste do Brasil, quais são os times do centro-oeste do Brasil? Aí você vai lembrando, você vai lembrando dos escudos, você vai lembrando Sim. de onde tá. Entendeu? São formas que é a realidade do estudante hoje e trazer isso para aprendizagem. O professor é um protagonista, mas o aluno também tem que ser protagonista nesse sentido. Sim. Porque os dois estão envolvidos, né, num presente Para um mesmo fim, né? exatamente, em que a educação era colocada em um desafio, né? Como aperfeiçoar ela com ferramentas tão inteligentes, com ferramentas tão eficazes, mas que existe esse Frankenstein que eu falei no início do ano, do podcast, né? Entre os desejos dos professores, o desejo dos estudantes, um treinamento ou um letramento digital que é super volátil, rápido, que a atenção é super difusa. Então, pensar nesse passo de o estudante ser honesto com ele mesmo, né, de saber como eu vou melhorar, e o professor não estar acomodado. Justamente. Né? Os professores, a maior parte dos professores que nós temos hoje, em 2025, foram formados aí numa geração do século XX. Analógica, né? Exato, analógica, era isso que eu queria chegar. E aí, hoje, a educação, ela é uma educação digital. Né? O estudante, ele nasce já com a internet, ele já nasce com esse sentimento de estar conectado. Enquanto muitos professores, eles estão conectados por zonas de interesses. Né? E aí você vai ficando dissociado entre a sua sala de aula e o mundo do estudante. Sim. E aí cria um abismo que ele nunca, talvez, seja recuperado. Sim. Né? E aí é pensar, então, como a IA ela pode estimular essa conexão, servir como ponte e habilitar os dois. Tanto o estudante quanto o professor. E um ajudando o outro também, né? Exatamente. Da mesma forma que o professor pode auxiliar o aluno também vai integrando o professor que está aprendendo também, e nós estamos aprendendo também a todo momento. E conversas como essa aqui, por exemplo, como podcast, já alimenta. Sim. Sabe? Quando você tem um momento em que o professor ele deixa de ser só professor, sabe? Ele deixa de ser um expositor de ideias e se torna um companheiro no sentido de conseguir falar, olha, eu também tenho dificuldade. Ó, você também tem dificuldade? Ah, que bom, então vamos pensar numa solução junto. Porque nós dois estamos no mesmo lugar, na sala de aula. Sim. Em condições diferentes, obviamente, porque eu aprendi muita coisa que eu quero passar para você. Sim. Mas você tem muita coisa sendo colocada na sua cabeça nesse momento. Sim. Então, como que a gente vai fazer? Né? Que negócio é esse que a gente precisa fazer, entendeu? E a educação, ela passa por esse momento. Sim. Né? Por esse momento de estranhamento. E a IA, eu tenho plena confiança que ela é um caminho, né, de conexão. A gente não pode brigar com ela, porque ela é uma realidade. Né? A mesma coisa, por exemplo, querer brigar com os celulares. Não falo em sala de aula, mas eu falo assim, em termos de tecnologia. Não desassocia hoje, né, cara? Dificilmente você vai sair de casa hoje sem um celular. Possível. O próprio trabalho usa o celular. O próprio trabalho, Entendeu? o tempo inteiro, WhatsApp, conversa. E você foi falando, eu fui pensando, falei assim, olha que interessante. Fui mal na prova. Cara, eu recebi minha prova, eu sei lá, tirei 8 na prova, errei 2 pontos, o professor marcou qual foi a questão que eu errei. Eu vou lá, tiro uma foto da questão que eu errei, ponho na IA e falo assim, me traga um conteúdo para me estudar sobre isso daqui. Perfeito. Sim. Ou viro para o professor, qual que é? A gente está usando esse livro aqui, tem um livro em PDF? Tem. Sobe lá no Notebook LM, eu errei essa questão. Aonde que está aqui o conteúdo para me estudar? Sim. Então você já recebe um direcionamento. E aí você começa a procurar outras formas. Então tem algum vídeo que me explica isso? Aí eu expando isso. Imagina que o aluno viveu ali 200 dias letivos. Quais dias que ele faltou na aula?
quais dias que ele dormiu em sala de aula, acontece, não estou falando que vocês vão fazer isso para dormir em sala de aula, não, ao contrário, gente. Mas no fim, você tem um mapa de quais aulas ele não participou ativamente, cara, provavelmente você vai mal naquelas matérias. Ele pode alimentar, né? Por exemplo, aquele dia ele chega em casa lá, tá cansado, mas ele coloca, olha, hoje geografia falou de movimentos migratórios, biologia falou do sistema cardiovascular, física falou de termodinâmica, e aí eu senti mais dificuldade hoje em física e geografia. Um diário, né, de Então, bordo. exato, para que ele mostre, quando ele for elaborar o plano de estudos, quais são as fragilidades para recuperar aquela matéria. Então, meio que fora de sala de aula, a IA e a plataformas educacionais, tudo pode atuar como se fosse o papel do professor, só que fora de sala de aula. Pode ser seu coach, pode te guiar, pode te apresentar caminhos para você entender o conteúdo. Então, o papel que o professor tem dentro de sala de aula, a IA pode executar de certa forma fora de sala de aula. Sim. Eu acho que ele pode ser um companheiro, sabe? Sim, Acho que tudo nisso a gente tem vários companheiros. Eu gostei muito de você falar assim, o professor saiu um pouco da visão do líder de dentro da aula, sabe? Cara, no fim ele é um companheiro. Sim. Eu sempre gostei muito de fazer amizade com os professores que eu tive, eu tenho amizade até hoje, porque no fim eles me trouxeram muito conhecimento, me trouxeram muita amizade, muita coisa boa. Então assim, cara, você é um companheiro, o seu professor é um companheiro, o aluno é um companheiro do professor. Acho que aqui já tem, cara, eu tenho que abrir minha fragilidade para você, você vai abrir sua fragilidade para mim e a gente tá resolvendo os problemas. Aí é um companheiro. As plataformas de educação são companheiros. Então, como que você usa todos esses companheiros para você chegar onde você precisa? Sim, justamente. Sabe? O aluno tem que querer e o professor tem que querer. Se só uma parte quer, não vai dar. Elo. Não tem elo. Uhum. É brincadeira, não vai dar match. Não vai dar match, né? É Um isso. Pois é, justamente. Então, nós alunos, se fizermos o uso certo, né, da IA, a gente pode alcançar de uma forma unificada. Unificada não, né? Mas junto com o professor, junto com a educação, em toda essa novas informações, novos métodos que vem chegando todo dia aqui para dentro de sala de aula, dentro do uso do celular, do computador, do Chromebook que a gente usa, a gente pode ampliar e potencializar todas as ferramentas que a gente tem disponíveis para aprender o que a gente quer, ou como é que eu posso dizer? Potencializar realmente, né, o nosso objetivo, que hoje em dia é estudar e ir bem na prova, se preparar para o Enem, se preparar para o vestibular. Então a IA e o professor podem conversar de uma forma que potencialize grandemente esse nosso objetivo. Exato, nem a IA vai desaparecer, nem o professor vai desaparecer. Sim, não, né? com Porque certeza. tem essa questão do medo, né, da educação, de roubar o emprego, mas Então, pensar que o professor, ele é o contato. Né? O professor, ele é o olho no olho, o professor, ele é aquele que entende aquele aluno que aquele dia ele não tá bem porque tem um problema familiar, e a IA não vai entender isso. sim. A IA, ela vai potencializar uma habilidade, Sim, mas primeiro ela tem que vir do diagnóstico do próprio professor. com Né? certeza. Ela tem que vir daquele contato e entender que o professor, ele não vai ser mais o reprodutor do conteúdo. Sim. E sem O professor, substituir, né? exato. Ele não vai ser mais o cara que detém de maneira única o conteúdo como era antigamente, né? Justamente. Isso é muito interessante porque a IA é a primeira ferramenta acessível a quase toda a população de forma unânime. Porque eles falam, Fred, mas você tem a periferia que não usa IA. Mas se ela conseguir acessar IA, ela detém o mesmo conhecimento que todos nós aqui estamos. Sim. E é diferente do notebook, de um tablet, de um Perfeito. celular, e até no passado aí do acesso à internet. Então, assim, as pessoas que conseguirem acessar a inteligência artificial, hoje elas detêm a mesma possibilidade de conhecimento de que qualquer outra pessoa. Isso, nos negócios, eu vou dar um parênteses aqui, ela está refletindo uma forma que pequenas e médias empresas estão evoluindo muito mais rapidamente usando IA do que grandes empresas. Porque grande empresa tem toda a complexidade da ética, da segurança, de tudo que é difícil, e a pequena e média não. Então, hoje a IA ela traz esse equilíbrio. Aí a gente tem que usar isso daqui a nosso favor. Exato. É um instrumento super É, né, válido e impossível desaparecer. Sim. Pelo contrário, né? Inaugura inclusive uma nova revolução industrial, se for pensar perfeito. em termos de perfeito. estrutura social, de estrutura geográfica, inclusive, Ah. ela rompe o que a gente tinha só do uso da informatização, e agora a informatização ela é inteligente. Perfeito. Né? Ela se autoprograma. É. Né? E ela consegue resolver problemas que a própria humanidade tinha criado. A gente perde um pouco das barreiras geográficas. Você citou isso, a gente perde um pouco das barreiras geográficas, e isso dá, assim, outro parênteses aqui, vindo para o mundo dos negócios. As big techs hoje já estão tendo mais poderes do que os Do governos, que os governos, exatamente. porque elas detêm o conhecimento, Sim. literalmente. Perfeito. O Maurício também chegou a falar sobre como o papel do professor é importante dentro de sala de aula também, né? Isso é insubstituível.
a conversação e todo o afeto que nós, alunos do Nacional, temos com o Maurício, com todos os professores que a gente tem, é muito importante. A IA ela vem como uma ferramenta que potencializa o nosso ensino, só que o papel do professor dentro de sala de aula é realmente muito importante. Isso é uma coisa insubstituível. Então, se usar da forma certa, a IA pode conversar com o professor, sim, e gerar maior engajamento. Então, nosso objetivo vai ficar bem claro, sempre, com certeza, mas o papel do professor dentro da sala de aula é insubstituível e é muito importante para nós alunos. Sim. Eu até achei um dado aqui do meu mestrado, porque como eu fiz workshop dentro da universidade, eu perguntei para os alunos, numa escala de 1 a 5, o quanto ele tem conhecimento do uso de IA. A nota média foi 3,84. 3,84 é uma nota muito alta. Sim. E aí um dia, eu fazendo uma palestra, eu perguntei assim para a plateia, e contei esse dado e perguntei, quanto vocês acham que é a sua nota? E a plateia era majoritariamente pessoas mais velhas. Nota 1, 2. Sim. A gente tem uma discrepância muito grande do quanto a gente conhece em IA. E assim, eu conheço de IA, mas talvez se a gente sentar para conversar, você vai me mostrar coisas, Liz, que... Talvez você não sabia, né? Eu te apresentei também o aplicativo lá, o site que a gente usou para desenvolver a plataforma da PEP, né? Que você não conhecia. E também você conhecia uns que eu não conhecia. E aí, isso é assustador. Então, assim, a gente no lugar de professor, de adulto, também tem pai, vamos lá. Sim. Ô Luiz, o que você está usando de IA? Me ensina a usar. O pai também tem que se abrir a querer entender e conhecer. Inclusive pode ajudar no negócio dele. Super, sim, né? Super. Ou se ele não tem um negócio, no planejamento dele. Então isso é importante. Por exemplo, a gente sabe que a gente usa IA não só para educação. Né? A gente se usa para tudo. Faz uma receita, gente. Vai lá e pede uma receita. Exatamente. Esses dias eu olhei para as comidas na geladeira e falei assim, faça a receita para mim com o que tem aqui. Exatamente. Ou agora tem aquele perigo também, pode ser um tema de podcast aqui nos próximos, né, para psicologia TBH. As IAs que operam como psicólogos, né? A gente sabe disso, eu tenho um agente de IA, onde eu coloco minhas sessões de terapia, que é todas feitas online, para Lohana aí, abraço Lohana aí, eu coloco as sessões e eu vou lá e pergunto algumas coisas. Porque é um jeito também de você, cara, evoluir. E também criar ali, eu ponho lá e falo assim, olha, eu quero 5 atividades para me fazer depois dessa sessão de terapia. Porque talvez ela não me passou as atividades, mas a hora que você olha para aquele contexto, tem alguns detalhes ali que eu posso treinar. Então, ler um livro, fazer uma reflexão. Organizar a rotina de uma maneira diferente. Exatamente. Então, assim, hoje usar IA não é simplesmente pedir uma resposta. Outra coisa que eu fiz esses dias que eu achei incrível, eu peguei, tirei uma foto minha, coloquei na IA e falei assim, minha roupa está combinando? Aí eu peguei, aí ela falou assim, tá, mas trocaria o tênis, porque eu dei opções de tênis. Mandei pra minha namorada, falei assim, e aí, o que você acha? Ela, eu quero tal tênis. Eu falei, nossa, mesmo da IA. Ué. Tá vendo? Pois é. Então isso a gente pode reparar que a IA vai muito além da educação, né? Que é o tempo que a gente está tratando aqui agora. Ela serve pro dia a dia nosso como um todo. Tudo ela pode auxiliar, tudo ela pode ajudar. E voltando aqui, os tópicos acabaram. Então, Maurício e Fred, se você quiser abordar mais algum tema que a gente não trouxe, vocês podem falar aí, viu? É só mesmo finalizar aqui da fala da parte, né, do professor, que dá dica aos estudantes, então, de potencializarem seus estudos, né, acreditarem neles no sentido de não serem dependentes só da ferramenta, mas criarem essa parceria entre o professor, o estudante, a IA, em que os 3 possam conversar de uma maneira muito objetiva, mas ao mesmo tempo que consiga reelaborar os planos de estudo, os planos de aula, né, e que a educação se torne de volta interessante. Né? Eu acho que esse é o desafio da nossa sociedade hoje. Antigamente as pessoas elas iam para as escolas porque elas não queriam ficar em casa, porque a casa era tediante, né? Não tinha nada a ser feito a não ser o trabalho. A vida era o trabalho e a educação. Né? Mas a gente está falando isso do início do século XX. Né, final do 19, hoje a educação ela se tornou desmotivante. E aí muito por conta dessas alterações que a gente foi fazendo em termos de estrutura social, né? Da globalização, das estruturas relacionadas à Revolução Industrial, dessa ausência cada vez mais de um pensamento crítico e muito mais reprodutor, né, de conteúdo, que alimenta muito essas grandes marcas, mas ao mesmo tempo a gente torna a educação um produto quase fadado ao esquecimento em termos de letramento, né? Ele é uma mera formalidade para você alcançar o seu diploma de ensino básico e aí começar de fato a viver. Né? Então muitas pessoas elas estão na escola porque elas são obrigadas. E aí a gente vê um problema, né, geracional
do professor, do estudante. Então, qual o desejo de todo mundo? O estudante ele quer vir para a escola para estar bem com a escola, né? Não só para ver o amigo dele, não só para ver o seu professor, mas o ambiente. Então, como tornar esse ambiente mais convidativo, né? Sim, tem que E aí, mudar a perspectiva, exato. né? E aí a IA, ela é essa ferramenta que pode auxiliar. Sim. Nesse sentido de apresentar uma alternativa, Uhum. né? Apresentar um desejo entre o estudante e o professor que se aproxime. Então, fica a dica aí, ó, para quem gosta de fazer isso, né? Proponha isso aos professores, né? Ajude também essa parte da gestão da escola, independente se é o Colégio Nacional, qualquer outra escola. Sim. O pessoal tá vendo Podnasa, o Inovamente também, os nossos podcasts dentro do Colégio Nacional. O pessoal não é só do colégio que assiste, entende? Sim, Então, essas possibilidades, elas são enormes. E a partir daí, a gente tem um diálogo, que eu acho que é isso que está sendo perdido, né? Essas dificuldades do professor e do estudante. Uhum. Então, que fica um palco aberto, Sim. né? Para construção conjunta, não é verdade? Eu acredito muito nessa parte de construir junto, sabe? Eu acho que a gente viveu um processo de digitalização, uma pandemia que a gente ficou muito isolado. E com home office, por exemplo, eu trabalho home office e eu sinto necessidade em vários momentos de sair de casa para me conectar com outras pessoas. Então a gente está muito distante um dos outros. A gente tem que inverter isso, sabe? A inteligência artificial não pode ser mais uma barreira, sabe? A gente acha que só ligar pro meu amigo uma vez por mês e tá tudo bem, mas e o contato, sabe? Então, eu faço muito um chamado para inverter isso, sabe? Vamos tentar estar mais junto, vamos usar a inteligência artificial dentro de sala de aula, vamos usar computador, vamos usar metodologias ativas, sabe? Eu sou filho de professor, meu pai é pedagogo, é de computação, e ele fala muito de metodologia ativa. Eu escutava isso e falava assim, o que é isso? O que é isso? Agora eu entendo o que é isso, sabe? Então, assim, que os alunos possam entender que quando os professores trazem uma coisa diferente, que o professor está tentando fazer algo que não é o quadro giz. Exato. E que o professor também entenda que não é só o quadro giz, que ele tem que ter método diferente, porque se ele repetir as mesmas coisas, ele vai ter o mesmo resultado. Sim. Então, que a gente possa quebrar um pouco disso, ser mais humano, estar mais junto, co-criar junto, e ter essa mudança, sabe, no formato. Abordando esse tema de mudança também, quando o Maurício vai dar aula, ou o Léo que tem aula de Nova Nassa, eles fazem aula com Chromebook, tanto que é legal para alguém que, por exemplo, eu não vim do Nacional, né? Eu não sou não nasci em Uberlândia. Vim pro Nacional no primeiro ano do ensino médio. Quando eu sabia que ia ter aula com Chromebook, com computador, eu fiquei, não é possível, como é que é isso? Não sei como é que funciona isso. Aí teve Nova Nassa com computador, putz, é muito legal você poder mexer no computador, aprender novas ferramentas. A proposta que o Nova Nassa traz é muito legal, que é muito diferente, foge um pouco do que é o padrão, né? Aí o Maurício vai fazer uma AF, que é a avaliação formativa do Nacional, faz pelo computador. É muito legal, sabe? A gente poder ter essas possibilidades de fazer algo que vai além do caderno e da caneta, que vai além do quadro e do giz, vai além do que é o básico, né? Do que a gente sempre teve. O Chromebook, por exemplo, é um bom exemplo da mudança que o Nacional, pelo menos, vem agregando aí nos alunos. Deixa atrativo, né? Acho que sim. E pensar qual é o objetivo, né? Se você fosse aluno, o que você gostaria que fizesse? Sim. Né? Você gostaria de ficar lá copiando um caderno o dia inteiro, de 6 matérias, chegar em casa com um monte de tarefa para fazer? Não, né? Quando eu fui fazer meu mestrado, eu sentei com minha terapeuta e falei assim, o meu maior desafio não é a dissertação, o meu maior desafio é assistir aula de aula. Assistir aula. Porque como é a Universidade Federal, e eu falei assim, cara, vai ser aquela aula no quadro, e eu falei assim, mano, será que eu dou conta? Então, e literalmente foi a aula padrãozão, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, cara, e se eu conseguisse levar um pouco desse conhecimento de como que você faz uma sala de aula diferente, invertida? Quando eu estudei, o professor falou assim, tem que fazer uma apresentação de material. Assim, não. Cara, hoje, se eu pudesse, eu queria que todas as minhas aulas fossem apresentações de material, que fosse algum artigo, que fosse alguma coisa diferente, porque isso ia gerar muito mais conhecimento e habilidades para mim do que propriamente diz. Porque o famoso mão na massa é muito mais legal. É muito mais legal. Muito mais legal. Do que você ficar só olhando e reproduzindo. Perfeito. E era outra geração, né? Nossa geração, a gente brincava muito com os nossos amigos, não tinha tanto computador e internet. Era uma geração que a gente era muito mão na massa. Então, às vezes, a gente queria até um pouco quietar. Agora já é o contrário. Exato. Estimular a fazer. Né? A fazer. Porque é muita informação, mas como traduzir essa informação em algo material. Em algo prático, né? Condensar o conteúdo. O nosso era o contrário, era pouca informação, porque a informação só vinha ou da biblioteca, ou da revista, ou do professor,
E aí a gente tinha que se virar para conseguir tornar aquilo lá. aprender aquilo. Exato. Sim, então é muita informação, né, que a gente recebe hoje em dia aluno também, né? Então, saber qual é o papel do professor, como a educação a partir da inteligência artificial pode ajudar a gente a chegar ao fim que a gente quer, né? Que são os meios que são o professor, o computador que a gente tem, caderno, tudo. É muita informação, então a gente tem um fim específico. Então, todos eles podem conversar para que a gente consiga alcançar esse fim que a gente está buscando. Perfeito. Perfeito. Pois é. Então todos os temas foram abordados aqui, todos foram mesmo. O Maurício que está acostumado aí a fazer as finalizações do podcast, eu não sei como é que funciona, então eu vou passar essa responsabilidade aí pra ele. Você que escolhe. Você que escolhe. Escolhe o quê? Como fazer essa finalização? Pode. É o seu Posso fazer então a podcast, finalização? Pode. Então tá, conversamos tudo mesmo? Todos os temas Conversamos, foram é bem, isso. bem tratados? Então tá, Então vou te fazer uma pergunta antes. pode fazer. Você gostou? Eu gostei muito. Ajudou? Foi muito legal, nossa, foi Ajudou muito bom, bastante? muito bom mesmo. Pessoal de casa, então, que se tiver dúvida, né, sobre esse nosso podcast, pode comentar aqui depois, Sim. né, nos comentários que a gente Aham. tem, ou mesmo procurar a gente, né, Aham, procurar o isso. grupo, depois se você quiser falar o nome do grupo do Nova Vou Nasa, falar, vou apresentar, falar. né, Sim. tudo mais, para que a gente consiga também trazer cada vez mais estudantes com essas vontades de querer aprender de uma maneira diferente, né, e que não Sim. fique só articulado só ao grupo do Nova Nasa. Sim, sim, mas sim, também vai as muito além, necessidades, sim, com exatamente. certeza. Porque o Inova Nasa é bacana porque ele pensa nessas dores que os alunos têm, que os professores têm, né? E como resolver isso. Sim, Então aqui a perfeito. gente tem uma solução Sim. apresentada para o colégio. Sim, perfeito, justamente. E eu também fico à disposição aí, quiser responder alguma pergunta. Fechou. Léo, obrigado. Luiz, obrigado pelo Pois é, convite, não, eu que sabe? agradeço por vocês terem aceitado o convite de participar. Então, gente, é isso. O Maurício falou sobre as dúvidas, né? O nosso Instagram, que é o nosso projeto de Nova Nasa, chama PEP Educacional, que é minúsculo, tudo junto. Eles vão colocar na legenda aí, Sim, certeza. vai colocar na legenda. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Tratamos aí sobre um assunto que tá muito em alta, né? Que todo mundo precisa ficar informado. Então, creio que seja isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente lá no Instagram. E é isso, viu? Muito obrigado. Pessoal, Até até mais. mais. Valeu. Muito Tchau, obrigado tchau. aí. Tchau, tchau. Tchau.